Aleluia. Glória a Jesus. O pastor é tão bondoso com a gente, né? Poxa. Mas nós sabemos que Deus tem feito realmente tanta coisa, mas é tudo pela graça, pela misericórdia de Deus, e é tudo pela bondade de Deus. Amém, queridos? Deus é tão bom, né? Por causa da família, minha esposa, meus filhos, eu sou tão grato a Deus. Mas nós temos uma liderança que investe muito em nós. O pastor Eider acreditou em mim, mesmo quando nem mesmo eu acreditava em mim, né? Eu sou muito grato à minha liderança. Eu sei que hoje nós podemos servir ao Senhor, mas eu reconheço que pela graça e misericórdia de Deus, e é pela liderança que nós temos, pelo discipulador, pelo pastor, pelo amigo, pelo líder que nós temos. Todos nós, pastores, somos tão privilegiados de recebermos tanto investimento do pastoreio e da pastora Andréia. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que eu titulei, inclusive com o Alex da Igreja da Paz de Curitiba, me ajudou muito com o título dessa mensagem, foi uma sugestão dele depois de ver o esboço, é o coração na ponta do cajado. Coração na ponta do cajado. Pergunte para o seu irmão: você tem o coração na ponta do cajado? Você poderia estar perguntando: mas o que é isso? Coração na ponta do cajado, né? Isso vem de uma expressão muito conhecida no futebol. Você já ouviu aquela expressão quando o locutor está falando: olha, fulano está jogando com o coração na ponta da chuteira? Você conhece essa expressão aí no futebol? Nós tivemos recentemente a Copa das Confederações, por exemplo, e foi uma realidade isso que nós vimos. Por exemplo, você lembra da final entre Brasil e Espanha? Lembra daquela final? Aleluia! Então, a Espanha não estava no culto, né? Aleluia! Creio que a maioria, né? Mas depois você assistiu aí os gols e viu os melhores momentos. Mas foi comentário geral para mim. A Espanha, né, ela era contada, né, o mundo estava olhando para a Espanha como uma equipe favorita. A Espanha era considerada como uma equipe que tinha o melhor esquema tático, né? Os melhores jogadores, os mais conhecidos. E a Espanha jogou muito. Só que o Brasil jogou com o coração na ponta da chuteira. E foi isso que fez o Brasil grande campeão. Amém? E eu sei que nós estamos aqui com pastores e líderes que têm o coração na ponta do cajado e são verdadeiros campeões. Se você é um desses campeões, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Diga ao seu irmão: vamos jogar com o coração na ponta do cajado. Aleluia! Amém? Graças a Deus. Queridos, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus tem feito uma obra família. Nós vemos assim tantos testemunhos na vida de tantos líderes, na vida de tantos pastores, na vida de tantas igrejas. A visão do líder é muito linda. É algo que tem se espalhado por todo o Brasil e em vários países, inclusive na Ásia, na África, no Japão, tantos e tantos lugares. É muito lindo ver o que Deus está fazendo. Nós ficamos surpresos até com tantas notícias tão maravilhosas que chegam. Mas nós cremos que grande parte disso é porque a visão do ideal, ela atende a um grande clamor, a um clamor de um pastoreio de excelência, de qualidade. Então, é por isso que nós trabalhamos muito, nos esforçamos muito. Nós enfatizamos muito a célula, todo mundo congregando numa célula. Nós enfatizamos muito o discipulado, todo mundo sendo bem cuidado, bem discipulado, um a um. Por quê? Porque nós entendemos a importância e a necessidade de um pastoreio com muita qualidade. Eu creio que essa é a razão de você estar aqui nessa conferência.
diferença, porque você quer cada vez mais aprender e aprendermos uns com os outros, trocarmos experiências e vermos quem está sendo bem sucedido e aprender também esses ensinos, tudo isso, essa mensagem que nós ouvimos agora há pouco do pastor Edmilson, que mensagem tão fantástica. Eu creio que ela falou tanto ao seu coração, eu creio que hoje Deus quer falar tanto, ministrar tanto na sua vida. Nós estamos aqui nessa conferência, você está aqui nessa conferência porque você quer pastoreio de qualidade também para as suas ovelhas, amém? Para a sua igreja. Mas eu não sei se você já notou que às vezes algumas igrejas, às vezes alguns líderes, eles investem tanto esforço para ganhar almas. O esforço para ganhar almas é muito grande, muito intenso, mas pouco se investe no pastoreio das preciosas ovelhas. E para pastorear bem, tem que se relacionar bem com as ovelhas, porque o pastoreio é relacionamento. Diga comigo, pastoreio é relacionamento. Certo dia eu estava vendo uma pesquisa sobre os desviados no Brasil. Uma coisa muito assustadora que eu vi nessa pesquisa é que acima de 50% dos desviados, mais da metade, é fortemente afetada pelo ressentimento com a sua liderança. Ou seja, a pessoa desviou. Quando alguém foi ver o que aconteceu, em mais da metade se percebeu que a pessoa tinha ressentimentos da sua última liderança. E essa estimativa é muito triste. Mas eu quero dizer para você que eu creio de todo o coração que ninguém aqui está debaixo dessa estimativa, amém? Eu creio que você não está debaixo dessa estimativa, dessa pesquisa. Mas nós precisamos entender que como pastores, como líderes, nós temos uma responsabilidade muito grande diante do rebanho. Isso se aplica a todos nós. Se aplica a você que é pastor, se aplica a você que é um supervisor, você que é um líder de célula, você que ainda não é um líder, mas não é um líder dirigindo uma célula agora, mas você está aqui, você é um líder de treinamento, e Deus vai usar poderosamente a sua vida. Isso é muito importante na vida de nós discipuladores. Isso se aplica a cada um de nós, porque cada um, na realidade, é um pastor de ovelhas. Deus tem dado ovelhas para nós cuidar. Como pastores, nós temos a tarefa de alimentar, nós temos a tarefa de encorajar, de ensinar, de corrigir, de proteger, de guardar as ovelhas preciosas. E querido, o que seria das ovelhas se não tivesse um cuidado de um pastor? Por isso que Jesus mesmo diz: olha, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, porque as ovelhas não podem viver sem a proteção e sem o cuidado do seu bom pastor. Tem um texto muito precioso que eu queria ler com você e que nos fala muito sobre ter o coração na ponta do cajado. 1 Pedro, capítulo 5, quero ler com você dos versículos 2 até o versículo 4. Você pode acompanhar no telão, na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 em diante, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. Vamos ler juntos, tá? Para a gente ler junto no 3, amém? 1, 2, 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Promessa linda, amém? Maravilhosa, amém? Graças a Deus. Esse texto é muito precioso. E esse texto ele nos encoraja muito a ter realmente o coração na ponta do cajado, o coração apaixonado por aquilo que se faz. A primeira coisa que eu queria ver com você é que o pastoreio é uma atividade prazerosa.
Diga comigo, pastoreio é uma atividade prazerosa. Você sente prazer em ser pastor, querido? Você sente prazer nisso? Você sente alegria em pastorear? Eu não estou falando só para o pastor titular ou quem é ordenado pastor. Estou falando você que é discipulador, você que é líder no treinamento, você que é um líder de célula. Você tem alegria em pastorear? Você se sente animado em pastorear? Você sente prazer em ser um pastor de ovelhas? Porque, querido, o pastoreio, ele tem que ser uma atividade prazerosa. Tem que ser algo muito, muito prazeroso. Ou você tem se queixado do ministério pastoral? Você não tem sentido prazer em cuidar do rebanho? Será que muitas das vezes você não tem sido tomado pelo desânimo? E ser pastor de ovelhas tem sido um fardo pesado. Pedro diz que isso tem que ser algo espontâneo. Pedro fala aqui nesse texto, não por constrangimento, mas espontaneamente, e ele diz como Deus quer. É esse o jeito que Deus quer. Então, o jeito que Deus quer é que seja prazeroso cuidar de ovelhas. Tem que ser uma coisa prazerosa cuidar das ovelhas que o Senhor tem nos dado. Então, Pedro diz que isso tem que ser uma coisa muito espontânea. E a espontaneidade é uma coisa que é alimentada pelo prazer de se fazer, pela alegria de se cuidar das ovelhas. Na realidade, esse é o maior desejo do coração de Deus com relação a isso. Na realidade, Deus quer dar muita alegria para você através das ovelhas que você tem. As suas ovelhas são razão de muita alegria. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Você crê que as suas ovelhas são razão de alegria? Você crê que as ovelhas que você está cuidando hoje, mesmo que você não veja isso hoje, alguma delas, mas você crê que isso é motivo de muita alegria para você? Que elas vão trazer alegria, que elas vão trazer júbilo para você, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério? Porque cuidar de ovelhas tem que ser uma coisa prazerosa para a gente. Porque se não for prazeroso, se não for algo que traga alegria para a gente, que satisfaça, que realize a gente, não está sendo feito por espontaneidade. O texto diz, como Deus quer que seja prazeroso. E eu creio, sabe, que as suas ovelhas têm te dado muita alegria, querido, mas você vai ter muita alegria ainda. Você vai ter muito mais alegria. Você vai experimentar gozos ainda maiores com cada uma das suas ovelhas. Cada uma delas que aparecer à sua frente. Você vai pegar e você olha para as suas ovelhas. Isso é motivo de alegria, as suas ovelhas. Você vê as pessoas sendo transformadas, as famílias sendo restauradas, os jovens saindo das drogas, gente que estava em depressão saindo da depressão, gente que tinha hábitos ruins na sua vida, gente que tinha atitudes estranhas e rebeldes, gente transformada por Jesus, pelo discipulado, pelo cuidado da célula, gente que é motivo de alegria. Você ainda vai sentir muito mais alegria, porque pastorear é algo prazeroso. Não existe algo que pode trazer mais prazer para a alma da gente, querido. É você ver uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E aí você saber que você faz parte disso. Você teve o privilégio dado pelo bom pastor, o supremo pastor Jesus, de poder servir essas ovelhas, ser canal de transformação, de milagre, de vida nova, cara. Ah, querido, não tem dinheiro, não tem fama, não tem bem, não tem nada que possa superar na vida de um pastor a alegria que é trazida por uma ovelha. Seu ministério é um ministério prazeroso, sim. Se você sente prazer no seu ministério, você é grato a Deus, eu creio que você vai manifestar-se isso com uma forte salva de palmas a Jesus. Porque isso é uma atividade muito prazerosa. Estar envolvido com isso é algo muito prazeroso. É fácil? É fácil não. Às vezes tem situações que não é fácil. Você sabe o preço que você paga. Mas, meu irmão, o preço fica longe, porque o prazer é maior.
Os anjos queriam fazer o que a gente faz. Queria ter o privilégio que nós fazemos. E Deus deu esse privilégio para a gente. É prazeroso ser pastor de ovelhas. Segunda coisa que Pedro quer dizer para a gente: mantenha o seu coração blindado. Mantenha o seu coração blindado. Muito importante blindar o coração. Muito. Para que a alegria não seja perdida. Porque, às vezes, alguns líderes perdem a alegria do pastoreio. Eu não sei se você já teve, em algum momento na sua vida, algumas experiências desse tipo. Experiência de ser abandonado. Não precisa levantar a mão, não. Mas será que alguém aqui já se sentiu abandonado pelo governo? Por um liderado? Se sentiu só no governo? Se sentiu abandonado? Alguém que você investiu tanto? Alguém que você confiou tanto? Mas um dia ele resolve um pouco. Um dia parece que ele enxergava o melhor do outro lado. E às vezes nem comunica. Às vezes nem discute a situação, ele só comunica que já foi. E eu sei que isso fere. Eu sei que esse tipo de abandono fere e traz tristeza muito profunda no coração. Pastor que ama suas ovelhas, ele fica com o coração apertado, porque fez tanto, mas às vezes fica com o coração ferido, porque não viu gratidão no retorno. Ele esperava que houvesse uma gratidão. Eu não sei se você já teve essa experiência. Quem sabe que você veio para essa conferência e você está lutando com isso dentro de você, o sentimento de ingratidão, que alguém não foi grato com você, que alguém não agiu com solidariedade, que uma pessoa não agiu olhando aquilo que você fez, tudo que você investiu, tudo que você se doou, porque a pessoa não foi grata, porque talvez falaram mal de você, porque você talvez foi mordido por uma ovelha. No nosso site, lá no link Tabel, ou então aqui você pode adquirir o DVD do pastoreio, O que fazer com a mordida de ovelha. Você vai ouvir, vai ser surpreendente, revolucionário também na sua vida. Mexeu muito comigo essa mensagem. Adquira essa mensagem. O que fazer com a mordida de ovelha? Você já foi mordido por ovelha? Não precisa se levantar, não. Mas é área. Pensa que é uma coisa que dói, não é verdade, irmão? Mas a grande questão é o que eu vou fazer quando eu for mordido? Vou morder também? Eu vou dar o troco? Vou dar um jeito de amordaçar a boca da ovelha? E tantas outras situações. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa aqui, olha aqui. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é tão importante. Por isso que o seu relacionamento com Deus, por isso que a sua vida devocional, a sua vida de intimidade com Jesus é tão importante, porque só ela pode garantir que o seu coração vai ser blindado dessas coisas, contra a ferida, contra o desgosto, contra a mágoa, contra a decepção, contra a frustração com relação a uma ovelha. Porque quando nós estamos cultivando intimidade com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, nós não vamos mais sentir a dor da mordida da ovelha. Nós vamos sentir o calor do abraço de Jesus. Isso faz tanta diferença. Isso anestesia toda e qualquer mordida de ovelha. Davi é um exemplo tão lindo disso. Quando você olha na Bíblia, um dos personagens que mais sentia prazer de pastorear é Davi. Se você olha a vida de Davi, Davi lutou contra urso, leão, contra feras. Ele estava atento, cuidando. Quando o rei chamava Davi, ele deixava alguém bem responsável para cuidar das ovelhas. Ele não deixava as ovelhas, porque Davi tinha muito prazer nas ovelhas. Davi sabia o que era ser um pastor, tanto que ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta.
Foi lá quando Ziclag foi destruído. Os filhos e as filhas do Davi foram levados como prisioneiros, as esposas, e ele ainda estava sendo ameaçado de apedrejamento. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Sabe o que faz a gente se fortalecer diante dessas tentativas do diabo deixar a gente com o coração angustiado, ferido, decepcionado, magoado? O nosso relacionamento com Jesus, porque é ali, o seu relacionamento com Deus, que você vai ser reanimado pelo Senhor. Davi, a Bíblia diz que Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aí ele voltou vencendo, libertando, tomando posse, foi vitorioso. Davi venceu aquela situação, um dos piores momentos na vida dele, de profunda angústia. Não foi porque a situação estava mudando, ficando favorável, não. A situação estava indo de mal a pior. Mas quando ele chegou diante do Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Porque a voz do Senhor fala mais alto que a voz dos problemas, das dificuldades, das amarguras e das decepções. Eu quero aqui encorajar você, crescendo nisso junto com você. Mas nós temos que cultivar mais intimidade com Deus na vida da gente, para a gente ter um coração, além de muitas outras bênçãos, mas também ter um coração blindado e fortalecido pelo Senhor. Isso é uma coisa muito preciosa. Diga para o seu irmão, invista no seu relacionamento com Deus. Diga para o seu irmão assim, só o seu relacionamento com Deus pode garantir gozo e realização no seu ministério. Amém? Mas pastor, o camarada está com uma atitude horrível. O camarada está com uma atitude super errada, rebelde, ingrato. O Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece. Ele te reanima. Ele te dá força. Você nunca vai desistir da sua vida. Você não vai ser abatido, você vai ser vazio. Meu irmão, quando você é tomado por isso, quando você está tomado pelo Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, você sabia que as suas ovelhas percebem? E você sabia que aquelas que são, às vezes, o diabo quer usar como instrumento de mágoa, de decepção, de tristeza, de desânimo. Essas ovelhas percebem. E ali tudo começa a mudar. Porque elas percebem que apesar, porque lá no íntimo, elas sabem se tratar de perdão. Lá dentro, o Espírito Santo está incomodando de alguma forma. Mesmo agindo tão amado, ela recebe teu dor. E ela não entende isso. Ela somente pode ver que ela tem um pastor cheio de amor, cheio da graça, da unção, do poder do Espírito Santo, que ele é o pastorzão dela, assim. Isso constrange a um arrependimento. Eu já vi situações assim. A pessoa agindo uma atitude errada, com palavras duras. A resposta branda desvia todo o fogo. A palavra amorosa de volta, quebrantamento, desarma completamente. O diabo fica desesperado, ele não sabe mais o que fazer com você. Ele não sabe mais o que aprontar com você. Nessa hora ele não consegue. Por quê? Porque você está cheio de amor. Porque você tem um coração na ponta do cajado. Seu relacionamento com Jesus, deixando você tão cheio da presença de Deus, que ninguém mais consegue te ferir ou te decepcionar, porque você tem um coração blindado por Jesus. Coração blindado por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: invista no seu relacionamento com Deus. Invista no seu discipulado. Eu não me refiro às pessoas que você discipula, mas eu me refiro ao discipulado que você recebe, ao seu vínculo de discipulado com o seu discipulador, porque isso vai ajudar você a manter o coração blindado também. Não vai ter um coração
fragilizado. Então, muito importante, não somente ter um discipulador, mas viver debaixo da cobertura prática desse discipulador. Se submetendo. Esse é o discipulado prático, onde o discípulo se submete. Ele não diz, eu tenho um discipulador. Ele diz, eu estou debaixo da cobertura do meu discipulador. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Diz isso. Isso faz toda diferença. Isso vai manter o coração blindado. Então, se coloque debaixo dessa cobertura, de coração. De coração. Vista essa camisa sem ser o avesso. De verdade. Preste conta da sua vida, o seu discipulador. Exponha a sua vida para ele. Deixa ele enxergar o fundo do seu coração. Seja transparente e valorize o seu discipulador e o seu discipulado. Não adianta você querer colocar todas as estratégias da igreja, de discipulado, ensinar sobre isso, pregar sobre isso. Se o seu coração, se o coração da gente não está envolvido como pastores, nosso coração tem que ser modelo, exemplo para as ovelhas, é o que diz Pedro. Nessa área de discipulado, nós temos que ser exemplo para nossas ovelhas. Exemplo de se submeter e de valorizar de verdade o discipulado. De valorizar o seu discipulado. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho uma experiência tão grata, eu sou tão grato a Deus pelo discipulado, pela cobertura espiritual que nós temos. Sabe, isso faz toda a diferença na vida da gente. Eu fico com compaixão, muitas vezes eu escuto o relato de alguns pastores que vivem sem cobertura espiritual. Não existe condenação sobre a vida deles. Nós nunca podemos condenar alguém que por alguma razão não está debaixo de uma cobertura espiritual. Mas é um ministério tão sofrido. Ele luta tanto com algumas coisas, com algumas mazelas na vida dele, que hora que ele não sabe o que fazer, que hora que ele quer chutar o balde. É desse jeito. Se você se submete de coração, bate assim a mão dentro de coração. Valorizar o discipulado, valorizar aquele tempo de estar junto, inclinar o coração para aprender. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você aprender. É reter o ensinamento, é reter o exemplo, é reter as ações, é levar a sério, é aproveitar toda a ação do seu discipulador na sua vida, toda a palavra por ele lançada, as ações. Querido, Deus está querendo me ensinar a moldar o caráter da gente. Nossos discipuladores são instrumento de Deus na transformação do caráter da gente. E se a gente quer ter um discipulado, um pastoreio de qualidade na igreja da gente, tem que começar pela gente, se submeter a um discipulado profundo e muito sério. Aí você vê quem está abaixo de você fluindo na mesma ação. Como isso é tão precioso, isso é tão importante. O seu discipulador, melhor dizendo, os nossos discipuladores, é que nos trazem o prumo, a motivação correta, com o coração blindado contra toda a armadilha. Mantenha o seu coração blindado. Ele está dizendo, Pedro está falando, pastoreio o rebanho, não por constrangimento, não por sorte da ganância, não como dominadores. Blinde seu coração contra essas coisas, através do seu relacionamento íntimo com Jesus e da valorização da sua vida de verdade debaixo de uma preciosa cobertura espiritual de discipulado na sua vida, de prestação de contas da sua vida. Pedro diz no versículo 2: nem por sorte da ganância. Motivação não pode ser uma ganância, sorte da ganância. Ele está dizendo, olha,
O seu ministério tem que ser prazeroso. Você não vai fazer as coisas, não é por dinheiro, não é por prestígio, não é por posição, não é por poder, não é por promoção, não, mas é por uma motivação nova de ganhar vidas para Jesus. O seu discipulador vai manter você sempre nessa direção. Louvo é Deus quando ele diz, se alguma vez ele falar, olha, você está em uma direção perigosa, agradeça a Deus, porque Deus está mantendo você na direção certa. Ser discipulador, instrumento de Deus, discipulado, instrumento de Deus, para nossa cura e nossa proteção. Amém? Terceiro, mantenha o foco no seu chamado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, ele está dizendo, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Mas às vezes, porque um líder já foi traído, porque ele já foi decepcionado, porque ele já foi ferido, porque ele já foi magoado, porque ele já foi enganado, porque ele já foi mordido por muitas ovelhas, ele vai começando a criar uma resistência com relação a isso. E uma das coisas que ele costuma fazer é ser um controlador. Ele vai parando de confiar nas pessoas. Aí ele quer ter o controle de todas as situações. Aí ele quer controlar tudo. Ele se torna um dominador, um ditador. Por isso que o coração tem que estar blindado com relação a essas coisas. Pedro diz no capítulo 3, no verso 8 e 9, ele diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança do seu ministério, do seu pastoreio. Você foi chamado para ser bênção e para receber bênção de volta. Bênção por herança. Você quer saber qual é a sua herança? É bênção. No seu relacionamento com os outros, é bênção. No crescimento da igreja local, é bênção. Na formação de novos líderes, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. E é isso que Deus quer. Só que a gente tem que ter esse coração aqui que Pedro está dizendo. Às vezes a gente quer a bênção, mas a gente tem dificuldades nessas áreas na vida da gente. E a gente não pode permitir isso. O diabo quer que brote no coração um sentimento de arrogância, de desprezo, de indiferença. Algo do tipo, eu vou dar um gelo nele. Vamos ver se ele não muda. Alguém aqui já foi tentado? Não levante a mão a dar um gelo em alguém? Mas a gente tem que olhar para esse texto, não é? A Bíblia diz que a gente tem que manter a harmonia. A ideia é que você tem que olhar com empatia para aquele que foi embora. Você tem que olhar, tentar olhar, se esforçar para olhar, para ver da perspectiva de Deus e não da sua. Porque preste atenção numa coisa, se você fechar o seu coração com relação àquela pessoa, você vai perder a oportunidade de ver a transformação na vida dela, de ministrar na vida dela, de levar essa ovelha a um profundo arrependimento. Olha, isso é um segredo tão grande. Valorize essas coisas. Você sabia que às vezes tem muita gente que fica patinando, sai do lugar por dificuldade nessas áreas. O objetivo é você focar no seu chamado, em vez de ficar ofendido. Manter o foco naquilo que você foi chamado, para não ficar magoado, não ficar magoado. Ter o foco nisso, ter o foco na mágoa, ter o foco no problema. Ter a mente, o que o diabo quer é isso, querido. Ele quer que você mantenha o foco nos problemas, na dificuldade, na dor do coração, a mente focada na mágoa. Nós agora vamos fazer isso, vamos focar naquele que nos chamou e nos chamava, que nos comissionou. Amém? O mandamento é: pastoreie o rebanho por amor e não por constrangimento, não por obrigação. Quem está ferido faz por obrigação. A gente às vezes diz: eu vou continuar nisso porque eu não sei fazer outra coisa.
Mas a gente não tem que ser motivado por isso. Tem que ser prazeroso. Apesar que nós trabalhamos com gente. Nós trabalhamos com pessoas. Então um dia alguém vai te ferir. Um dia alguém vai te magoar. Você lembra daquela plantinha, né? Aquela Mariana me toca, né? Você toca naquela plantinha, ela se fecha toda. Né? Então a gente não pode ser aquela plantinha, se fechar toda. A gente tem que ser uma vida roseira, que vai abrindo as pétalas, aleluia. Diga para o seu irmão, você é como aquela roseira. Sem machismo, né? Mas que abre as suas pétalas, traz beleza para o jardim, aleluia. Diga para o seu irmão, assim é você. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Você sabia que alguns, por não tomarem cuidado com esse tipo de coisa, acabam fazendo as coisas por obrigação e acaba até desejando às vezes o ministério de outro. A pessoa acaba dizendo, como eu desejaria, como eu gostaria de ter um prédio como esse. Queria tanto ter um prédio como esse. Se eu tivesse, eu não tenho. Se eu tivesse, é como se Deus olhasse para mim. Né? Deus dá para ele, dá para mim. Né? Então, se eu tivesse um prédio como esse, às vezes ele viaja, vai para outro local, conhece uma outra igreja, ele diz, não, acho que é a cidade. Se eu morasse numa cidade como essa. Se eu morasse numa cidade como essa, você já teve a igreja assim diferente. Se eu tivesse ovelhas como aquelas, você já teve. Como eu iria crescer? Esse dirigente de louvor aqui é fantástico. Se eu tivesse uma equipe de louvor como aquela. Se eu tivesse uma equipe pastoral como ele tem. Se eu tivesse, seria, como diz o Roberto Carlos, seria tão diferente. E aí, o cidadão vai começando a desejar a situação dos outros, vai invejando as ovelhas dos outros, a situação dos outros e tudo que o outro tem, e acaba desprezando aquilo que ele tem, aquilo que Deus deu para ele. Mas Pedro está dizendo, Deus te deu um rebanho. Pedro está dizendo, cuida desse rebanho e dessa situação, porque foi Deus que te deu esse rebanho. Pastoreia o rebanho que Deus te deu. Pedro diz mais, você vai pastorear, isso vai ser prazeroso para você, você vai ter muito fruto e vai ser um modelo referencial para esse rebanho, uma atitude, um coração precioso, isso vai reproduzir um rebanho de alta qualidade na sua vida. Então, querido, preste atenção numa coisa, Deus escolheu você como rebanho que você tem lá na sua cidade, na sua igreja. Aquele rebanho lá. Você diz, mas tem uns lá, pastor. Pois é, aqueles fazem parte do rebanho precioso que Jesus derramou o sangue dele. Entregou para você. Aquele faz parte do rebanho precioso. É o seu rebanho. É o seu rebanho. Ninguém vai falar mal dele. Ninguém vai amaldiçoar ele. Ninguém vai tratar com indiferença. Ninguém vai falar mal dele. Porque é o rebanho que Deus me deu. O diabo é tão sujo. Ele quer manter a mente do líder focada. Ele tem 500 pessoas. Aí ele tem duas com atitude meio soviética lá, como diz o pastor geral, meio estranho. Aí o diabo quer que ele fique olhando só para as duas e esquece das 498 que são bênção total. Aí ele fala, aí ele despreza. Aí ele começa a agir com incredulidade. Vai perdendo. Diga para o seu irmão, Deus escolheu você, esse rebanho. Então, honre a Deus com aquilo que Ele lhe deu. Diga para o seu irmão, foque no rebanho que Deus te deu. Você vai crescer naquilo que Deus te deu.
sérios, servindo, sentindo prazer em servir, sentindo prazer, nós fomos chamados para servir. Nunca use as pessoas. O que Pedro está querendo falar aqui, não seja dominador. Pedro está dizendo, olha, nunca use as pessoas para construir o seu ministério, mas use o seu ministério para edificar a vida das pessoas. O foco daquilo que nós estamos fazendo deve estar na edificação das pessoas. O foco de Jesus é isso, ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu foco é edificar, nosso foco é edificar. Por último, tenha sempre um espírito de fé. Olha para o futuro. Versículo 4 diz, olha, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A Bíblia está dizendo, olha, Deus, lá em Hebreus diz, Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho, o amor que evidenciastes para com os santos, por causa do seu nome, que você serve e continua servindo a Deus, por amor ao Senhor. E a Bíblia diz, Deus não é injusto. Você pode olhar e dizer, isso aqui, pastor, na eternidade. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa alegria não vai começar na eternidade. Na eternidade você vai ter o clímax, o auge dessa alegria. Mas ela já começou hoje aqui. Você está experimentando as chuvas, você está experimentando a primeira chuva, você já está experimentando. Porque tem gozos maiores ainda na sua igreja local, no seu ministério. Seja focado no seu chamado, naquilo que Deus vai fazer, não naquilo que o diabo está tentando destruir. Amém. Nós não podemos ter um pastoreio bem sucedido se nós não tivermos um espírito de fé legítimo. Então sempre declare palavras de fé. Declarar palavras de fé. Você sabia que algumas igrejas nunca crescem porque elas não têm um espírito de fé? É verdade. Pastor, mas eu trabalhei com equipe, reuni equipe. Trabalhei bastante com equipe, nós trabalhamos bem nas células, na forma de fazer, na forma de cuidar, de reunir, no esquema da reunião, no planejamento, no sistema. Pastor, nós estamos aqui implantando o discipulado. Parabéns, você tem que fazer isso mesmo, mas não faça isso sem um espírito de fé. O pastor tem uma mensagem que ele diz que o espírito de fé é que faz toda a diferença. Amém? Agora, querido, faz um pastoreio de excelência com o espírito de fé, você vai ver os resultados poderosos. Eu creio que você tem esse espírito de fé. Eu creio que você pratique esse espírito de fé. Isso aqui é para nos encorajar ainda mais, para nunca ficar declarando derrota. Aquele ali não tem jeito, aquela célula não tem jeito, aquele é ingrato, melhor ele congregar na outra igreja mesmo, deixa, vai, fica abençoado, vai, aí fala para o pastor, vai te dar trabalho aí. Isso não muda muito. E por outro lado, nós vemos igrejas que crescem tanto. Você sabe por quê? A liderança daquela igreja, o pastor daquela igreja, ele tem um espírito de fé poderoso, ele declara sempre a palavra de fé. Então declare sempre. Declare agora para o seu irmão, olha para ele com espírito de fé, com alegria, simpatia, mas assim, com uma fé, com uma coragem. Você parece um leão diante dele. Diga para ele, nós vamos crescer sim. Aquele irmão vai ser transformado sim. Diga, vai ser um grande líder de célula, vai ser um futuro pastor, vai ser um pastor poderoso, nós temos os melhores líderes de células, nós temos a melhor equipe pastoral, nós temos as espírito de fé. Diga para o seu irmão, da sua boca, o seu público, nunca vai sair palavras de incredulidade. Amém?
ingratidão, você tem um montinho de gente que talvez não tenha atitude correta, um montinho de gente que precisa ser discipulado melhor. Eu quero te dizer uma coisa, porque essa fé poderosa, irmão, esse maior aquele tsunami que veio do Japão levando todos os carros. Irmão, isso é uma coisa poderosa, vai levar todo o lixo, vai levar toda a ingratidão, vai levar toda a frustração, isso vai levar toda a ingratidão, isso vai levar toda a amargura, toda a angústia, não vai ficar nada, vai quebrar tudo! O diabo quer que você ocupe a sua mente pensando nos problemas. Mas Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: irmãos, coloca o foco, mantenha a sua mente em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que deve ocupar o seu pensamento. Então já não vai ocupar sua mente com problema, trazer à memória angústia, dor, dificuldade, para que você não escute a voz de Deus, para que você não sonhe, para que você não visualize o seu crescimento. Mas isso é coisa do capeta. Queima ele mesmo. Ele está sempre mal. Sabe por quê? Porque o Supremo Pastor, ele já está se manifestando na sua vida. Já está se manifestando na sua célula, na sua vida. Sua igreja local está se manifestando no seu coração. Oh, querido. Quer dizer que eu não vou mais ter problema? Quer dizer que eu não vou enxergar o problema? Não, está lá, não existe. É verdade, ele existe. Você ainda pode ver o problema, só que agora você vai ver pela ótica da solução. É isso que eu explico, filho. Não é você deixar de ver o teu problema. O problema está lá, você vai ver. Isso não é aprendido com a minha liderança. Eu vou ver através da ótica da solução. É através da ótica do que Deus pode fazer. Eu tenho visto na prática com a minha liderança. Não existe nada grande demais que não possa ser resolvido. Parece problemas? Parece, queridos. Parece dificuldade? Parece. Parece situação complicada? Parece. Parece a parcela alta com o terreno que tem que pagar no outro dia e está faltando muito? Parece. Mas Deus tem sempre a solução. É como se fossem duas portas fechadas. E não dá para você ver o que tem do lado de lá. Você só vê um buraquinho na fechadura. Por qual delas você vai olhar? Você vai olhar pelo buraquinho, pelo orifício do problema? Ou você vai olhar por onde está a solução? Onde nós vamos colocar o nosso foco? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo: está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Esse negócio aqui, gente, não é a estratégia da confissão positiva, não. Isso é bíblico. Nós cremos, e por isso que nós falamos. Nós cremos, e por isso nós decretamos. Nós cremos, e por isso nós declaramos. Nós cremos, por isso que nós abrimos a boca e declaramos o contrário. Porque é bíblico. Deus tem te dado um rebanho muito precioso. Nós estamos juntos aqui para encorajar uns aos outros. Queremos que você seja pelo seu foco. Eu creio que você realmente sente prazer no mistério, nas ovelhas que Deus te deu. Deus tem te dado um rebanho tão precioso, querido. Você está de novo pode ser. Mas nós queremos te encorajar a dar o melhor da sua vida pelo seu rebanho, porque esse é o rebanho que Deus te deu. Pastorinho, o rebanho que Deus te deu. Invista num discipulado profundo. 2 Timóteo 2:2. Invista num discipulado profundo. Invista poderosamente em pessoas tão chatas, mas gerando líderes de alta qualidade. Você está aqui por causa desse rebanho que Deus te deu. Eu sei que você cuida dele. Com espontaneidade. Não é forçado, não é por sorte da ganância, mas é com o coração de servir, de dar o melhor, de ser exemplo para esse rebanho que é alvo do olhar do Senhor. Você vai ter muita alegria no seu rebanho. O seu rebanho
Deus tem te dado, os líderes que Deus tem te dado, os liderados, Deus tem levantado, é um instrumento de alegria para trazer prazer e gozo no seu coração. Pastoreia o rebanho que Deus tem te dado. Esse é o seu rebanho que Deus separou para você. Eu creio que Deus vai gerar uma saudade esses dias do seu rebanho. Você vai estar aqui no louvor, ouvindo as ministrações, lembrando da sua igreja, lembrando das suas ovelhas, lembrando do seu rebanho, que você ama esse rebanho. Esse rebanho ninguém fala mal. Esse rebanho ninguém critica, ninguém amaldiçoa. Que esse rebanho precioso que Deus te deu. Quantos tem esse rebanho? Vamos orar? Vamos orar por esse rebanho. Eu tenho poucos minutos aqui que eu quero fazer dentro para isso. Se a sua equipe pastoral, se a sua equipe, talvez você tenha aqui uma equipe da sua igreja, talvez sua liderança está aqui, talvez você tenha um grupo de liderados, se une agora, vai um pouquinho aí com a sua tribo. A gente tem um tempo de oração.